Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. Ao meu lado direito, Giovanni Claudino. Ao direito, lembre-se. Pronto. E começou. O homem começou, mal iniciou e ele já tá nessa. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, estou bem feliz de estar aqui. O papo hoje vai ser muito bom, tá? Vai ser muito bom. Você não pode perder até o final. Não sai daí. Fica aí até o final porque vai ser bom demais. É verdade. Nós que estamos há um longo tempo, já algumas semanas, alguns meses, apesar do Santo Podcast ele ser novinho, né, recém-nascido aí, mas nós já estamos há no mínimo uns 3 meses buscando um processo, não é, Giovanni? O nosso intuito é falar mais com os nossos advogados. Isso. E a gente não está conseguindo. A gente fala mal de um, fala mal de outro, mata o outro, critica esse aqui, critica índio e não rola. Tá, mas agora... Acho que hoje vem. Parece que hoje o negócio vai ser um pouco diferente. Acho que hoje vai ter algum cabeça de ovo atrás de nós. Para! Vamos lá. Nós já anunciamos aí nas nossas redes sociais, daqui a pouquinho a gente vai apresentar o nosso convidado no episódio de hoje, mas eu quero agradecer ao estúdio do Belas Artes aqui em Joinville, diretamente do estúdio de Joinville, Santa Catarina. Nós estamos aqui no estúdio do Belas. Um abraço para o Natalino, para a Mirtes aí, para toda a equipe. O Arthur mais uma vez na técnica aqui. A galera do O Bom Samaritano, que tem uns esboços bíblicos. Muito legal o trabalho deles. Você pode conferir no Instagram também. E o Marco, da Box 91. Exatamente. Que às vezes dá um trato nas pessoas, às vezes não consegue, mas eles são maravilhosos. Um abraço, Marco. Incríveis, incríveis demais. E também quero agradecer a você, né, que está sempre ligado aqui com a gente, sempre acompanhando o Santo Podcast. A gente vai bater um papo bem legal e sobre um tema, inclusive, muito polêmico, mas muito necessário, né, para todo cidadão, inclusive também para os cristãos. E algo que a gente já quer de antemão colocar aqui para os irmãos e para quem está assistindo, que quando se fala em esquerda e direita, né, Giovanni, se você fala um pouco da direita, a galera de esquerda vem e malha você. Malha. Quando você fala um pouquinho da esquerda, a galera de direita vem também dar aquela descascada. O contrário também acontece. Se você tenta ficar na meiuca, vem os dois lados. Então, assim, o isentão também sofre. A coisa vai pegar, né? Mas só vai piorar, né? Isso. Aí, o que a gente quer aqui, de fato? Passar para vocês um esclarecimento, né? Porque muita gente no meio da igreja, e o tema de hoje é o cristão e a política, né? Às vezes deixa esse tema como, política, futebol e religião não se discute. Mas o fato é que se discute quando se tem entendimento sobre o assunto, né? Exatamente. E é importante até, inclusive, a gente... E eu vejo até, John, que na última eleição, na eleição de 2018, para cá, a gente parece que começou a se interessar mais. Uhum. Mas ainda existe um erro que as pessoas falam mais do que conhecem, né? Sim. Então é preciso você conhecer, estudar, entender, seguir pessoas que estão no meio, que são pessoas idôneas, sérias, para que então você comece a construir uma linha de raciocínio para também não ser um tolo falando por aí, né? É verdade. E aí é que vem as brigas e tudo mais. Então a gente trouxe alguém perito. Perito. Né? Para falar sobre esse assunto. E nós temos a honra de receber aqui o deputado estadual Kennedy Nunes. Tudo bem? Que alegria receber. Irmão. Cara, que bom estar aqui com vocês. A minha idade dos 52 anos já me permite chamá-los de meninos. Pronto. Por aí. Você disse que ele está à sua direita. Sim. Isso. E ele está à sua? Esquerda. Não. Depende do meu ponto de vista. Pronto, já começou. Gostei, hein? Porque para mim ele está à sua direita. Muito obrigado. Já me ferrou aqui. O homem não é fraco, tá? Já começamos. Isso quer dizer o seguinte, bem. Tudo depende na vida de que ponto de vista que você está olhando. Tá. Entendeu? Então, quando você fala a política não se envolve, a igreja não se envolve política, é porque você não está olhando do ponto de vista humano, você está olhando do ponto de vista espiritual.
E no ponto de vista espiritual, a política o ponto espiritual, a igreja, a noiva de Cristo, Sim. não precisa da política. Ela sofre consequências da política, mas ela não precisa da política. Sim. Isso daí, com certeza. Agora, a igreja CNPJ, a igreja que está no mundo real, ela precisa de política. Até porque o pastor, quando vai escolher um sermão para dar à noite, ele está fazendo política. Política o que é? É a arte da escolha. Quando você vai escovar o teu dente de manhã, você escolheu uma marca, um gosto, e que você sabe na tua cabeça que todos os dias de manhã você vai escovar com aquele gosto. Sim. Então, essa é a parte da política. Nós temos que ver o que é política e o que é politicagem. Opa. O que é política? É a arte de governar, é a arte de escolher. Jesus foi um político. Sim. Jesus foi tão político e um ativista político tão grande que aonde Jesus ia, a Bíblia diz, Mateus 5, que seguia uma grande multidão. Quem estava atrás de Jesus? Os curiosos que iam para ver a hora do show. Eu gosto disso, cara. Agora vai acontecer. Agora vai acontecer, o cego vai ver, o paralítico. É a hora do show. Tá. Né? Segundo, iam atrás deles quem precisava do milagre. Doente, paralítico, lunático. A Bíblia fala ali, descreve. Mas tinha um grupo que estava atrás de Jesus, no meio de Jesus, que era o P2, dos herodianos, os saduceus, o infiltrado. O infiltrado, porque Tá. o movimento de Jesus era um movimento político. E os governos queriam saber o que Jesus estava falando. Por isso que Jesus foi cobrado sobre o imposto. Por isso que Jesus disse, perguntaram para Jesus, Jesus, essa mulher vale o quê? A lei fala isso. E tu diz o quê? Para saber se ele em algum tempo fugia. E Jesus dizia o quê? Dai a César o que era de César, Deus o que é de Deus. Jesus era um líder extremamente político, mas ele sabia que ele vivia naquele mundo, era importante a política. Por que Jesus fazia as parábolas? Sabe o que eram as parábolas? É para o povo compreender. Sim. Quando Jesus dizia lá, inclusive as parábolas que Jesus cita, os nomes, eram nomes locais. Quando Jesus cita, por exemplo, que é mais fácil um rico não ir para o céu do que É mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha. Do que o rico do céu. Engraçado que tu fiz assim, porque tu lembrou que o furo da agulha, né? Sim. Já pensou um camelo passar por um furo da agulha? Não passa, cara. E a agulha que Jesus se referia não era essa. Para nós é referência Sim. e contextualização local. A agulha, sabe o que é? É aquilo que a gente tinha nas cercas. Estrebaria antigamente. Não, é nas cercas que é coloca um pau aqui, um pau aqui, um pau aqui, e o cavalo ou o boi, ele não consegue fazer essa curva. Então ele chega aqui e não passa. A pessoa passa por aqui, eu passo por aqui. O animal não passa. Isso era agulha. Era ali. Era ali que Jesus falava. Olha, era muito mais fácil o camelo passar por aquele... Como é que chama esse negócio? Agora me fugiu. Mas é um... Coloca nos comentários aí. É um quebra-toco, sei lá o que é. Eu sei o que é, não sei o nome. Mas uma coisa que tem muito no sítio que nós, guri de piá de apartamento, a gente não conhece, né? Mas Jesus fazia as parábolas, criava as parábolas que aquele negócio... entendi, entendeu? Desenhava. Pronto. As parábolas de Jesus era para desenhar. Mas alto... E chega um momento, cara, eu gosto disso daí. Chega um momento que Jesus diz assim, vamos para Cesareia de Filipe. Por que Jesus pediu para os discípulos lá em Cesareia de Filipe? Chegando lá em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou assim para os discípulos, o que dizem o povo que é o Filho do Homem? Aí disseram, Senhor, que tu és Elias, o profeta, que tu és... Aí Jesus olha para os discípulos que andavam com ele todos os dias e assim, e vocês, o que dizem de mim? Olha só que interessante essa pergunta. Tá. Quando Jesus se relaciona e pergunta ao povo, ele se coloca como filho do homem, distante. Quando Jesus diz assim para os discípulos, e vocês, o que acham de mim? Ele está dizendo a mesma distância. E por que Jesus foi para Cesareia de Filipe? Porque
O Filipe era irmão de Herodes, que levou uma guampa com a mulher dele. Porque o Herodes comeu a mulher do Filipe. Do Filipe. Foi nessa caminhada. Tá? Sim, foi nessa daí. Sim. Aí o Filipe ficou muito louco com o irmão, se juntou com César e criou uma cidade que agora a cidade não era mais de Herodes, era de Filipe. Era Filipe, foi pro partido de César, Cesareia de Filipe. Só que os herodianos não entravam em Cesareia de Filipe, porque eram partidos distintos. Quando Jesus vai para lá para fazer a pergunta para os discípulos, Jesus já está fazendo um filtro e dizendo o seguinte: vamos deixar... Eu não sei se Herodes era da direita ou da esquerda, né? Mas tipo assim, Jesus vai assim, escolhe um lugar, porque já sabe que parte daqueles, os herodianos ficam para trás. Jesus vai para um lugar onde tem menos teor político e pergunta para os discípulos. Por quê? Porque Jesus, na verdade, não estava querendo saber. Porque quando eles disseram, Jesus, eles vão atrás de ti porque alguns acham que tu és Isaías. Por que é? O profeta, para ser a carteirinha de profeta, era um milagre. As pessoas só acreditavam que tu era profeta nas palavras que tu falava se tivesse feito milagres, prodígios e maravilhas. Então, quando os homens que seguiam a Jesus, que eram discípulos, e olha que a gente está falando de política, rapaz, e depois dizem que política não se mistura com a igreja. Estou falando política pura. Quando Jesus quer saber dos homens, eles dizem o profeta, Jesus sabe, esse povo aí está querendo de mim só o benefício. E vocês? Sim. É interessante isso, né, cara? E tem outra coisa na Bíblia, que logo depois disso dali, depois quando termina... E esse é um dia que Jesus expulsa o demônio de um profeta, de um discípulo. Por quê? Porque na mesma hora que Jesus diz para Pedro, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra eu te edificarei, na mesma hora ele diz, para trás de mim, rapaz, Satanás. Pronto, tá atrás do... Aí, diz a palavra, passado alguns dias, 5 dias depois, Jesus vai para o monte, leva Pedro, Simão e João, e Tiago. Eles sobem no monte e Jesus se transfigura lá. Aparece no lado Elias e no outro lado Moisés. Elias é a lei, Moisés é o profeta. Então eu tinha ali a lei, o profeta, que era o milagre, e Jesus, que era o ressuscitado. Jesus convida discípulos para subirem no monte com ele. Cara, é um negócio tipo, hoje eu vou convidar você para comer um churrasco lá em casa, é muito íntimo. Sim. Né? Podia ser aquela costela lá. Aquela costela é boa. Né? Agora olha uma só. Picanha, tá uma picanha. Agora chega, não vai rolar. Picanha só do Lula, cara. Picanha não vai rolar. Não vai rolar. Churrasquinho. Aí Jesus, tem um momento que Jesus convida os discípulos para subir com ele. E tem um momento na Bíblia que Jesus diz assim, pegue o barco e vaza da minha frente. Pronto. Marcos fala que Jesus obrigou. Mateus diz que Jesus ordenou. Entra no barco e vai para o outro lado. Por quê? Porque Jesus estava de saco cheio de andar com eles. E depois, lá na frente, a gente vai ler que Jesus fez aquilo porque os discípulos não valorizaram o milagre e ficaram com o coração endurecido. Tem momento que Jesus quer a nossa presença. Quando que é? Quando a gente está de coração aberto, valorizando o pequeno milagre. Tem outro momento que Jesus diz assim, vaza da minha frente. Por quê? É a hora que eu não valorizo mais o milagre. É a hora que eu não vejo Jesus como meu parceiro e só como o Doril. Apareceu a dor de cabeça, eu tomo. Coisa boa, né? Não. É boa, né? Pronto, e aqui nós finalizamos. Aí nós fomos ser lixados. Mas, no meio dos discípulos, tinha um Judas. Pronto. Um fariseu. Agora ele puxou. Não. Quem é o Judas hoje? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha? Tá, eram 12. 12. Tá. Quantos membros do STF nós temos? Não, para! 11. Tá. Por quê? Porque o 12º é o povo. Esse é que tá sofrendo. Aí, ó. Gostei dessa. Aí entramos um assunto muito importante. Mas tem o Judas. Tem. E dizem que o Judas não tinha um fio de cabelo.
Pronto. Aí, ó. Eu não vou entrar nessa seara. O que acontece? Ele tá cheio de advogados, entendeu? Nós não temos o que nós chamamos lá no Guanabara de um pinto para a água, entende? Vamos lá. Aí entra em algo muito importante. E eu não sei onde ele mora pra bater lá na frente, tá? Não. Diz assim, ó, tu vai ter que me socorrer. Isso. Mas o fato é que a gente está falando de política aqui, né? E o cristão em meio a tudo isso. E aí vem essas eleições em 2022, onde... Mas antes de tu perguntar, deixa eu te perguntar, deixa eu só fazer uma reflexão com vocês dois e com quem está nos assistindo. Tá. Vocês acreditam que a nossa palavra é profética? Sim. Sim. Por quantos anos a gente ficou dizendo que a televisão era coisa do diabo? Bom tempo. Pá. Por quanto tempo a gente ficou falando que o rádio era coisa do demônio? Sim. Bateria dentro da igreja. Bateria. Por quanto tempo a gente ficou dizendo que a praia era lugar imundo? Sim. Por quanto tempo Verdade. a gente ainda está falando que política não é lugar de crente? As nossas palavras têm poder. Ficamos dizendo que a televisão é imunda e nós temos hoje a Globo Lixo. Ficamos dizendo que os rádios, eles não eram para crente, hoje para você ter um programa você tem que pagar caro. Sim. Nós precisamos tomar posse das coisas. E nós precisamos agora estar conscientizados de que a política sim é lugar de gente boa, de cristão. Cara, eu tenho 52 anos. Eu comecei na política aos 18 anos. E sou crente, filho de crente, aceitei Jesus com 7 anos, tive encontro com ele com 14, me batizei com 15. A minha vida pode dizer. Dizia aquele negócio, não, crente vai se desviar se entrar na política. É muito Cara, dinheiro. assim, ó, eu tinha 12 anos e o meu sonho já era ser político. Na eleição de 82, eu gazeava a aula para passar em todos os comitês eleitorais e o papai tinha uma mala daquelas 007, assim, eu guardava ali dentro todos os santinhos. Gente. E o pastor Satiro Loureiro, de saudosa memória, chegava para mim e dizia assim, quem tu vai ser quando crescer? Eu disse, eu vou ser vereador. Aí, cara, aos 14 anos comecei a trabalhar em rádio. Tá. Operador de áudio da Rádio Difusora. Hoje é a Rádio Aliança, da Rádio da Igreja Católica. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, o pastor Satir chamou o pai e a mãe e disse assim, Duca, Zenaide, esse menino vai se desviar. Ele vai começar a trabalhar na rádio, começar a ouvir música mundana e vai se desviar. Aí ele tinha umas referências. Eu vou te dizer as referências. Tem que ter base, né? Tem que ter base. Eu vou dizer a referência. Tá. Ele dizia assim, lembra do filho do Cristofolini? Que era o James. Tá. O James Brizola, que morreu num acidente. Sim. O nome dele era James Cristofolini. Depois ele botou o nome artístico James Brizola. Lembra do James? Menino bom, começou a trabalhar em rádio e se desviou. E eu me lembro um dia que o pastor Satiro me chamou, tinha 14, cara, eu era um guri, 14 anos. Ele me chamou e disse assim, Kennedy, não é bom você começar a trabalhar em rádio, se você é um menino bom, toca no dedo da vida, você vai se desviar. Eu olhei para ele, cara, eu disse, pastor Satiro, eu vou me tornar um profissional para usar a minha profissão para Cristo. Comecei a trabalhar lá, daí logo fui para a televisão. RBS. Tá. Repórter da RBS. Cara, quando eu apareci um dia cobrindo um carnaval, porque era Sim. pauta, jornalista, trabalho. A pauta aconteceu. E eu tava fui lá. E eu fiz uma passagem no Alvorada. Passagem, o que que era? Quando o repórter aparece, né? E eu fiz a matéria e no Alvorada eu fiz a passagem. Foi um grupo pedir para que o pastor Satiro Loureiro me tirasse da comunhão da igreja, porque eu apareci na caixa do demônio. Pronto. Que era a a TV. televisão. Pronto. Entendeu? Aí tá. Eu entrei na política. Entrei na política aos 18 anos, fui candidato a vereador. Quando eu entrei na política, eu não ganhei a eleição, quem ganhou foi Adelor de Vieira, de vereador. O pastor Satiro passou logo depois.
Ele me chamou um dia na sala dele e falou assim, rapaz, aquele jeito dele, né? Infelizmente não tenho nada que possa desabonar a tua conduta. Mas eu vou te congelar, porque você entrou na política. Era o tempo de congelamento dos preços, porque tinha overnight, tinha tudo. E daí você congelava. E ele disse, você vai ficar sem poder tomar a ceia, mas eu não posso, não tenho como te disciplinar. Eu fiquei proibido de tomar a ceia na minha igreja em 1988, pelo meu pastor Satiro Loureiro, que eu tenho o maior carinho por ele, que depois ele fez o meu noivado com a Cigiane. Aí eu saí da igreja, me lembro, cara, saí ali da Getúlio Vargas e fui no pastor Leodoro Fernandes, da igreja quadrangular, e na rua Professora Senhorinha Soares. Cheguei lá e falei assim, pastor Leodoro, eu acabei de sair da igreja agora, meu pastor disse que eu estou congelado, não posso tomar ceia na igreja lá. Ele disse, meu filho, toma ceia aqui. Eu tomei ceia 1 ano na igreja quadrangular. Olha as alianças se formando aí, igreja. Depois, quando deu 1 ano, ele me chamou lá de volta e disse, rapaz, tu passou no teste. Ó. Imagina o teste. Tu passou no teste. 1 ano de teste. Vem aqui tomar ceia no sábado aqui, que tu tá liberado para sair do descongelador. Pronto. Né? Caramba. Então, assim, o que eu faço essa análise toda? Porque é importante a gente tomar espaço, né? Quando eu vejo hoje, e eu tô contando isso por quê? Porque eu tô falando de 88, que eu fui proibido de tomar ceia porque eu entrei na política, teve um pedido para não deixar eu tomar ceia porque eu apareci na caixa do diabo e que tinha uma preocupação que eu ia me desviar porque eu tinha trabalhado no rádio. Olha o quanto a gente evoluiu hoje. Sim. E, cara, eu vivi isso, né? Então, quando eu vejo hoje os pastores, os líderes, os irmãos, as rodas, os WhatsApp de grupo, discutindo política, eu fico feliz da vida. Porque eu teve um momento era algo que inacessível. Era inacessível. Né? Nós estamos aqui num podcast cristão falando de política, trazendo informação para o irmão. A própria Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. E quem diz que não quer nada com política é o cara que mais se ferra na vida. Sim. Porque tudo que faz vai atingir Tem a ele. ver, né? Eu já falei demais. Não. Não, tem muito Você mais. veio E a gente nem falou do Alexandre de Moraes. Não, Assim tu nem vai ser processado? Mas aí onde a gente queria chegar também é... Então tiveram aí as eleições. Teve a eleição de 2018, que já foi um negócio assim... O povo despertou, né? Isso, né? E o despertamento foi legal porque foi o seguinte, não foi um despertamento político-partidário. Sim. Foi o povo. Foi um despertamento que nós estávamos agoniados num sistema e apareceu alguém desbocado que falava o que o povo queria falar e ele adesivou e foi. E muita gente foi junto nessa onda também. E que depois deu o que deu, né? Exatamente. E aí o que acontece? Então ali todo mundo começou a se sentir um pouquinho de analista político, né? Como time de futebol. Exatamente. Aí acabou as eleições, aí todo mundo vira técnico da seleção brasileira também. Mas aí o que acontece? Então começou esses movimentos, e aí no meio cristão, por ter essa barreira, hoje eu acredito que menos, né? Em relação a isso, né, não, Kenny? Tem. Melhorou 70%. 70%, né? Melhorou. tem mais uma pedaladinha. Mas eu acho que nunca vai melhorar 100%, né? Não, eu acho que não. Acho que, quer dizer, até vai, mas vai demorar. Tipo, mais uns 30 anos, talvez. Vai ser o talvez menos, né? Não, eu acho que nunca vai ser Talvez 100%, porque a população fora da igreja não é 100%. É. Tem sempre um percentual de pessoas que são as pessoas que não estão nem aí, entendeu? Que não querem, que não se envolvem. Então sempre vai ter. Né? E vai ter sempre do contra, né? Porque você falou de 3 coisas, né? Política, futebol e religião. Sim. Por quê? Porque mexe com as nossas paixões. Isso. Mexe com aquilo que a gente acredita ou não. Isso. E isso, cara, é eu querer falar para um petista que ele tá errado. Ele vai me xingar. Problema. É a mesma coisa do que eu dizer para um botafoguense que o Flamengo é melhor. Não vai dar certo. Sim. Ou então dizer para um ateu
que ele tá errado. Ele vai dizer, não tô errado, eu tô certo, graças a Deus, eu tô certo. Graças E nessas discussões também, vai muito da maturidade da pessoa também, né? Porque o cara que, por exemplo, ele não tem um entendimento e não tem maturidade, é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios também. Poxa, no tempo que vocês estão aí vivendo, já era para vocês ser mestres, mas vocês ainda precisam de um leitinho. E o pau torando para tudo que é lá, todo mundo cabreiro um com o outro, tudo mais. Então, às vezes a gente percebe que há muitas discussões por falta de entendimento. E aí veio essa ideia de trazer o Kennedy Nunes aqui, que é deputado, mas antes disso ele é cristão, né? E tem uma visão muito real do que está acontecendo e muita gente, inclusive, acompanhando ele nesse tempo como se fosse um oásis no meio do deserto ali, né? De informações onde muitos veículos de comunicação não se posicionam, não mostram o que está acontecendo, mas nós temos hoje os smartphones na mão, temos a internet e fugiu da caixinha do demônio apenas, né? Hoje nós temos, cada um tem a sua caixinha. Cada um tem o seu celular do demônio. Que infelizmente teve um ministro que disse que isso foi dar voz aos imbecis. Tá. Imbecil é ele, né, que está fazendo isso daí. Porque é um negócio impressionante, né? Um ministro... Cara, o negócio é o seguinte, a minha bronca não é com a instituição Supremo Tribunal Federal. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, inclusive. Nós temos 3 poderes. Tá. Isso. Executivo, legislativo e judiciário. O executivo vai da prefeitura ao presidente da República, prefeitura, estado, governador e presidente da República. O legislativo vai de vereador, deputado estadual, deputado federal e Senado, porque nós temos o sistema bicameral, que é a Câmara dos Deputados, e o Senado, que formam um Congresso Nacional. São 513 deputados e 81 senadores. O número de deputados é pelo número de eleitores do Estado e o número de senadores é 3 para cada um. Por quê? Porque, na verdade, o senador não representa a população. Ele representa o Estado. Quem representa a população é o deputado. Por isso que o Congresso tem uma concha para cima e uma concha para baixo. A concha para cima, aberta, a boca aberta para cima, é da Câmara dos Deputados, que é ouvir a voz do povo. A concha para baixo, não é ouvir a voz do povo. Ela é a casa revisora da voz do povo, ou seja, que é aprovado aqui passa para cá, e também aqui ela fica relacionado ao endividamento dos estados. Então, entendi. Na verdade, o Senado não tem que ouvir o povo, né? Quem tem que ouvir o povo são os deputados. Sistema bicameral. Sim. E nós temos o judiciário, que começa na primeira instância, que é local, segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, que são os desembargadores, terceira instância é o Tribunal Regional Federal, que no nosso caso aqui é em Porto Alegre, a 4ª região. Depois nós temos, um lado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e nós temos a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Ali é a última instância. Tá. O ministro da Suprema Corte, ele não passa por concurso público. O juiz de primeira instância é só concursado. Tá. O desembargador já é diferente. Existem os concursados que vão por antiguidade ou meritocracia. Existe o 5º constitucional, que é parte indicado pela Ordem dos Advogados, e existe também o que indica que é o executivo, o governador. Então são vagas definidas. Que também se refere... Tem uma quantidade definida? Sim, tem uma quantidade de um percentual definido. Tá. Que também se leva isso para a instância federal, para o STJ e para o STF. E o STF, que é a última instância, ele tem só um papel, guardião da Constituição. Só isso. Ele não pode... As decisões que tem que chegar no STF são decisões que falam da coletividade, nunca do pessoal. O pessoal vai para o STJ. Nós temos o STF, que para mim é uma referência, é o Supremo Corte dos Estados Unidos. Sabe quantas ações entram por ano
na Suprema Corte dos Estados Unidos? Em média, 50. Por ano. Por ano. Por quê? Porque quando eu discuto se isso daqui é vidro ou copo, na primeira instância eu perco, se isso aqui é plástico ou vidro, eu perco, e daí eu recorro e vou recorrendo, até chegar no Supremo Tribunal Federal, que existe uma série de coisas que meu advogado pode entrar com isso, com aquilo, né? Os caras são um craque. Sim. Né? Aí eu vou chegar lá, eu não posso chegar lá no Supremo Tribunal Federal para descobrir se isso daqui é vidro, cristal ou plástico. Com o mesmo questionamento do início. Isso daqui não faz parte da Constituição, pô. Isso daqui não vai fazer diferença para a coletividade, vai fazer diferença para mim, que eu paguei por cristal e é vidro. Aí, lá nos Estados Unidos, quando chega um pedido desse daqui, os Estados Unidos olha lá, Constituição, fala alguma coisa de copo, de vidro? Não. Ei, devolve, descarta. Quero nem saber o que é. E o que acontece na nossa Suprema Corte? A legislação não fala nada de aborto. Aliás, nós temos 3 momentos em que podemos abortar legalmente. Por fruto de estupro, quando há risco de morte para a mãe, e quando a criança é considerada e atestada sem cérebro. Estas 3 formas você pode hoje fazer o aborto legal. Só que agora, o PSOL e essa pesada aí da esquerda, esses bichos da esquerda, que querem liberar o aborto como é na Colômbia até a 24ª semana, sem justificativa nenhuma, por qualquer motivo, eles não conseguem levantar o assunto aonde... Isso aí é costume, isso é lei que tem que definir. Eles não conseguem levantar na discussão na Câmara dos Deputados porque eles são minoria. Aí como eles não conseguem... Eles recorrem ao puxadinho chamado STF, que dos 11 ministros, 9 foram indicados pelo PT, pela esquerda. E daí o ministro Barroso, pró-abortista... Então, até para ficar bem claro, então, do Supremo são indicações. Quem entra lá é indicação do presidente. Tá. O presidente da República indica o Jonathan para ser ministro. O que precisa ter? Não importa ter currículo nenhum. Não, tem lá. Tá. Tem que saber, tem que ter um notório saber jurídico e conduta ilibada. Só isso. Vamos lá. Toffoli. Tá. Foi indicado pelo Lula aos 41 anos. Nunca foi juiz nem de partida de futebol, de botão. Mas foi indicado para ser julgador da última instância. Qual era o currículo dele? Notório saber jurídico. Tá. O que ele apresentou? Ele era advogado do PT. Entrou aos 41, 42 anos e vai ficar até os 75. Caramba. E nós pagando. Sem concurso público, sem nada. Cara, o Alexandre de Moraes. Tá. Que é o que está em voga, assim, baita bastante. De um constitucionalista, de um advogado, com vários livros que servem de referência para os cursos de direito que eu acho que agora estão sendo escondidos na prateleira. Qual é a experiência, o notório saber jurídico de um Alexandre de Moraes ao ser indicado pelo Michel Temer para ir para a Suprema Corte para julgar? Qual a experiência de julgador que ele tem? Barroso, a experiência dele era de advogado. Ele foi o advogado do Cesare Battisti, que matou 4 na Itália, que se refugiou aqui, e um desses 4 foi o pai na frente do filho de 12 anos. Caramba. Esses são os caras que estão lá para julgar. De tudo isso que a gente está vivendo, tem um sacrilégio constitucional que a Carmen Lúcia cometeu. Isso já dá para ela um claro crime de responsabilidade, dando o direito de pedir o impeachment dela. Se tivesse um senador coco roxo naquele negócio, pedia. Quando ela, no julgamento da censura, em plena campanha eleitoral, ela diz:
vamos suspender a Constituição até segunda-feira. Isso é um sacrilégio constitucional. Porque ela foi nomeada... Cara, ela foi nomeada para defender a Constituição. E ela diz, vamos suspender até segunda-feira. Isso é sacrilégio constitucional. E todo mundo... Nesse caso, quem poderia fazer alguma coisa? Senado Federal, artigo 52. Cabe ao Senado Federal pedir impeachment e julgar ministro da Suprema Corte. Não é o presidente da República, não são os deputados, não é o superior. E por que, nesse caso, ninguém levantou a bandeira? Porque os senadores estão tudo cagados, a maioria tem problema na justiça, o presidente do Senado é outro frouxo, o Rodrigo Pacheco não faz absolutamente nada. Por quê? Porque quando o presidente Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, por quê? Porque no inquérito que o Alexandre de Moraes está presidindo, o inquérito das fake news e das milícias digitais, primeiro, o que é um inquérito? Tem que ter tipificação do crime. Nós temos 10 milhões de leis municipais, federais e estaduais no Brasil. Não tem uma que fala de milícia digital e nem de fake news. Nenhuma! Então não temos tipificação de crime. Segundo, tem que ter pessoa definida para investigar. E tempo definido. O inquérito das fake news tem quase 3 anos. A qualquer momento entra uma pessoa lá. Sim. Qual é a base jurídica legal? Não tem. E mais, qual é... o motivo que o presidente pediu o impeachment do Alexandre de Moraes? Porque ele é o investigador, ele é o julgador e ele é a vítima. Não tem como, né? Aí no dia que eu vou me condenar, não tem como, né? O dia que o Pacheco iria dizer se iria abrir ou não o impeachment de Alexandre de Moraes, cara, sai uma nota oficial do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E a nota dizia o quê? Abre aspas. Mexeu com um? Mexeu com todos. Mexeu com todos. Fecha aspas. E imagina o Alexandre, aliás, o Pacheco, pegar aquela nota. Ele tem algum processo ou não? Não, ele não tem um processo. Tá. A banca de advogados dele é a banca que defende a Vale do Rio Doce na tragédia de Brumadinho. E a ação que ele está defendendo, que está na mão de ministros do STF, vale 8 bilhões de reais. Quanto que seria o cachê dele disso, né? 20%, 30% de 8 bilhões. Aí, tu acha que o cara vai abrir? Sendo que o recado... Cara, o recado que veio do Supremo Tribunal Federal, claro. Mexe com um, mexe com todos, foi claro. Ei, mexeu com o Alexandre, tu vai perder lá. Nós temos 81 senadores, só teve um coco roxo que foi para a tribuna do Senado e disse: isso é frase de máfia. Quem foi? Um careca original. Porque o Alexandre de Moraes é fake, a careca dele é fake, ele raspa a cabeça. Esperidião a mim. A miséria. O único que foi lá e disse: isto é frase de máfia. Então, para responder a tua pergunta, só quem pode fazer alguma coisa contra as ações ilegais de ministros da Suprema Corte chama-se Senado Federal. Pronto. E daí eu te respondo por que eu queria muito ir para lá. Já começou a ficar um pouco claro, não é? Aí fica a outra pergunta, outro questionamento aqui, né? Você não acha que é muito protagonismo? Por exemplo, assim, hoje você bota... a seleção brasileira foi convocada hoje. Tem gente que não consegue escalar o time da seleção brasileira, o time principal. Mas os 11 ministros tá na boca do povo. Sabe o que eu digo isso daí? Sabe o que é isso daí? É amadurecimento político. Sim, que não é ruim. É ótimo. Muito bom isso. Cara, escuta aqui, ó. Mas você não acha que eles estão tentando... Não. A gente tem protagonista nisso ou não? A gente tem que tirar o protagonismo que eles querem fazer, mas a gente tem que mudar isso aí. Não pode estar na mesma visão
da visão política que o povo tem. Tá. Quando você diz que você sabe quem são os 11 do Supremo e não sabe os 11 da seleção, Tá. é porque o brasileiro começou a perceber que a decisão da seleção, o troféu... É menos importante. Não, aqui, ó, eu me lembro do Romário, o Romário na janelinha do avião trazendo o tetra pra nós. Maravilhoso. Quem é isso daí que não lembra disso? Mudou alguma coisa na nossa vida? Não. Vir a Copa pra cá mudou alguma coisa na nossa vida? Nada. A decisão do Alexandre de Moraes mudou a nossa vida? Ah, mudou. Então as pessoas começaram a perceber duas coisas. Primeiro, tem um algoz da nossa liberdade, que é o STF. E mais ainda, o Espiridião sempre dizia, Kennedy, tu não precisa nem ganhar a eleição. Porque tu já fez dessa tua eleição no Senado uma coisa. Tu mostrou para as pessoas quem é que pode fazer alguma coisa contra o Senado, que é, aliás, contra o STF, que é o Senado. Sim. Ele dizia que a minha campanha era uma campanha pedagógica. As pessoas começaram a entender qual é o papel do Senado Federal. Mas o que de fato está acontecendo, porque as tuas redes sociais tiveram um... Explodiu, né? Explodiu, não é? Um Adoro! Todo mundo perdendo e ele ganhando. Mas... Igual os caras dizem assim, pô, podia ter explodido isso antes da eleição, né? Mas não, cara, eu fico muito feliz, assim, falando um pouquinho sobre o resultado da eleição. Eu fiz quase 500 mil votos, cara. Sim. Aí as pessoas dizem assim, Kennedy, por que não foi a federal? Não quero ser federal. Por quê? Porque não, eu acho que eu fui 4 vezes deputado estadual, estou no meu 4º mandato. Eu produzo muito mais como deputado estadual do que como deputado federal. Como senador já seria diferente. O Senado tinha uma única coisa. Só bater. Não, era uma missão. Era uma missão, que eu tinha uma missão, o Senado. Era colocar a valer o artigo 52. Tenho um amigo... Aí agora, antes de falar do teu amigo, é o seguinte, o artigo 52, o cara que está assistindo agora vai falar, Ele não sabe que é. Tá. O artigo 52 diz que é papel privativo do Senado julgar ministros da Suprema Corte. Privativo. Não é... O que é o Senado? O Senado é o freio da Suprema Corte. Por que é o freio? Porque é o Senado que aprova ou não o nome do cara que o presidente indicou. Ali é a opção. Entendi. Porque tem a indicação e vai pra sabatina. Isso. Você viu o Magno Malta falando na cara do Alexandre de Moraes? Tem gente que vem aqui e vende a mãe. Ali é a sabatina. E vai pra aprovação. Tá. Aprovado, ele é nomeado ministro. Se eu fosse senador, eu tinha algumas coisas que eu queria mudar. Primeiro, acabar com essa indicação política. Tinha que ser por meritocracia ou antiguidade. Acabar com o cargo vitalício. Tinha que ser 10 anos e pronto. Exigir que para ser ministro tem que ter no mínimo 55 anos. E mais, proibir ministro de dar palestra e entrevista. Ah, sim. Eles têm que ficar no alto do processo. O que aconteceu? Outra coisa que tem que acabar, com a tal TV da Justiça. Rapaz! Mas é isso! Todas as... Justiça não fala com a rua. Aí que vem o questionamento de muitos, e eu trago aqui, inclusive, que a galera me pergunta, desse protagonismo, porque a partir do momento que vem uma câmera Cara, em cima dos caras... Os votos... Cara, os votos viraram discursos ideológicos e políticos. Isso. Feitos por assessores que querem lacrar. Eles devem ler assim, dizer assim para o ministro, assim, ministro, essa frase amanhã vai estar no Jornal Nacional. Vai dar uma tuitada boa. Vai lacrar. Cara, escuta aqui. Fica no processo. Uma vez eu entrevistei um juiz, na época em que você... não conseguia nem tocar em juiz. Houve uma época dessa. Sério? Lembra? Sim. A gente não podia falar, a gente não podia entrevistar juiz, porque o juiz, cara, era respeitado. Sim. Hoje o juiz é... Eu tenho amigos, vários amigos juízes, desembargadores, ministros, inclusive, do STF, do TSE e do STJ, que eu tenho amigos lá. Alguém pensa que eu sou inimigo? Não. Sim. Né? E eles dizem o seguinte, Kennedy... Nós estamos envergonhados com algumas ações e decisões da Suprema Corte. E daí, um dia eu entrevistei um juiz
E eu perguntei assim, doutor, alguma vez o senhor já se arrependeu do veredito que deu? Ele falou assim, não, Kennedy, eu não me arrependi porque eu fiquei nos autos do processo. Agora, se o advogado tivesse pego um outro caminho, o resultado seria diferente. Foi nesse dia que eu aprendi que a gente não é igual perante a lei. Rapaz. O que vale é se o teu advogado é melhor que o meu ou não. Porque o que determina o julgamento de um juiz é o auto do processo. Os ministros da Suprema Corte têm que ficar nos autos do processo. Isso. O Alexandre de Moraes está pegando um aviãozinho essa semana para ir para Estados Unidos falar de democracia no Brasil. Calma, quer uma água? Tem uma água ali. Vou tomar uma água. Giovanni Claudinho. Falar sobre democracia no Brasil. Falar sobre constitucionalidade democrática. Quando um membro da Suprema Corte diz vamos suspender a Constituição, é a mesma coisa do que um pastor, no momento mais importante da sua igreja, ele diz, amados, vamos suspender o que nós acreditamos. Só por agora. Esconde a Bíblia só até segunda. É impressionante. Eu acho que agora também, quem ainda não estava pegando como é sério Vamos isso? lá, para os cristãos. O padre, o pastor, o sacerdote, para quem é cristão, é pegar e dizer assim, irmãos, vamos esquecer a crucificação de Cristo por um dia. Ou para até segunda-feira. Rapaz, é sério demais. Para o espírita, vamos esquecer os ensinamentos espírita até segunda-feira. Para aqueles que professam o Alcorão, vamos suspender o Alcorão até segunda-feira. Não existe isso. Cara, é muito sério, né? E aí, eu pergunto algo pra ti. Eu acho que eles fizeram alguma questão, alguma leitura parecida. É aquele negócio que tu não pode ser preso até a eleição, né? Isso. Ali a festa acontece. Agora liberar a cachaça, pode. Não tem mais uma lei seca. Vai pra cima. Pode beber e dirigir à vontade. Antes de a gente entrar na votação e tudo mais, e até mesmo nos protestos que têm acontecido, eu queria te perguntar algo, se não é para a igreja se preocupar, e enfim, para a população em geral também, né? Imprensa e tudo mais. Por exemplo, a fala da Damares num púlpito de uma igreja e tal, falando sobre algumas crianças que estavam sendo abusadas lá, e aí... se eu não me engano, foi dada uma intimação para ela responder o porquê e trazer provas em relação a isso. Isso não abre um precedente para que qualquer sermão que estivesse sendo pregado dentro de uma igreja, que estivesse sendo filmado, e isso ganhar uma repercussão, e aí a pessoa ter que responder em relação a isso? Abre, mas a repercussão depende de quem fala, né? Damares falou algo, a Damares, ela irrita a esquerda. Tem uma frase minha que o dia que a minha fala não irritar a esquerda, eu preciso rever os meus pensamentos. Né? Eu preciso irritar a esquerda. Tu estava falando e eu estava pensando isso, mas o problema é que foi a Damares que falou. Isso é. Se fosse eu, talvez não iria... Se fosse outro, qualquer um não falava. E o bom de tudo, quem é que a Damares irritou, cara? A Xuxa. Qual é a moral que uma mulher dessa vai ter que fez um filme com pedofilia? Agora ela vem falar, beijinho, beijinho, pau, pau. A Xuxa Meneghel, a manga chupada. Vai-te embora, rapaz. Azar. Mas quando eu falo e deixo a Xuxa Meneghel irritada, solta um foguete, cara. Tu acordou uma múmia. Ressuscitou uma múmia. Senhoras e senhores, Kennedy Nunes falando, tá? Quem tá ouvindo, tá? Reconheça. Aí o que acontece? Vamos lá.
aconteceu todo esse processo e aí eu acho que ficou claro, né, para muita gente a antipatia da grande mídia com o atual presidente Jair Bolsonaro. Não é o atual, cara. A grande mídia, e eu sei, eu sou jornalista de formação acadêmica. A grande mídia, os grandes jornalistas, a maioria dos jornalistas são de esquerda. Tá. E quem é da esquerda não gosta da religião. Não adianta. Não adianta. Marx, Decálogo de Karl Marx. Porque tem os 10 mandamentos de Jesus, tem o Decálogo de Karl Marx. O Decálogo de Karl Marx diz que o verdadeiro socialismo só será implementado quando acabar com a família. Porque para o louco Marx, o homem tem na mulher a sua escrava do sexo e nos filhos os escravos do trabalho. Tá escrito isso. E quem é esquerdista, socialista, que tem isso como ordem, Sim. tu acha que o cara vai querer a célula máter da família? E eles vêm querer destruir a família, porque destruindo a família destrói a sociedade, destrói a igreja, destrói os conceitos, destrói tudo. E o que eles querem falar dessa porcaria de ideologia de gênero? Eles querem falar da porcaria de ideologia de gênero porque eles querem legalizar a pedofilia. Caramba. Isso aí é sério demais, né? Eles querem legalizar a pedofilia. Relativizar isso? Relativizar, cara, o amor livre. O amor de menino e menina. Mas, rapaz do céu. Me dá um negócio, Pronto. cara. Não, mas é terrível. Não, cara, que é isso, cara? Mexer com as minhas crianças, cara. Mas eu pego um vagabundo desse daí e faço a família pagar a bala que vai matar um miserável desse. Tem coisa que não dá, cara. Ai, Jesus perdoa. Rapaz, olha, eu acredito no perdão de Jesus, mas eu acho que até Jesus nessa hora está dizendo, não, pedofilia mata. não. Pedofilia não. Vai pedofilia. chegar o momento de vocês. É louco, rapaz. Olha. Eu acredito no perdão de Jesus, eu acredito na transformação de vida, acredito, eu sou um cara que vive o milagre, eu prego o milagre, eu prego a transformação. Agora, rapaz... Chega nesse ponto, já perdeu tudo, já não tem... Nem Jesus não quer mais, cara. Mexer com criança, nem Jesus não quer mais. Se eu estiver no céu e souber que subiu um pedófilo, eu vou dizer, Jesus, como é que é aí, Jesus? Eu vou sentar a mão na cara dele. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Eu sento a mão na cara dele. Tá louco. Quando fala em pedofilia pra mim, cara, me tira do céu. Não, e assim, né? Hoje eu sou pai. Né? Então, aí é que tá. Por isso essa dor. Aí dói forte. Pega forte. Não, tá louco. Eu acredito que muita gente que ouve também algo assim também, né? Agora, já passou por isso na família. Sabe por que eu falo de pedofilia? Diz pra mim, quando fala pedofilia, o que vem na tua mente? Rápido. Abusando uma criança. Tá, mas o que vem assim? O que é abusar uma criança? O que é pedofilia? É um crime, né? Tá, mas crime, o que vem na tua mente assim? Tá. Uma fotinho de uma menina nua? De uma criança nua? Um adulto pegando a criança? É, um adulto pegando a criança. Eu andei 7 anos com segurança, como eu ando hoje. Porque eu botei 15 pedófilos na cadeia. Eu e o Magno Malta, aqui de Santa Catarina. Eles usavam as antigas lan house, lembra? Sim, galera fazia um corujão brabo. Isso, usava. Aí o doutor Renato Renges, que é um advogado, era o delegado-geral, numa viagem que nós fizemos aos Estados Unidos, e ele já morreu, ele pegou e abriu e disse, cara, preciso que tu me ajude uma coisa. Tinha uma lei lá do Darcy de Matos que estava parada há 2 anos na gaveta de algum deputado que exigia que para tu locar um tempo lá do computador da Lan House, tinha que ter a identidade, o número do IP, a hora que tu entrava e o teu endereço, para saber que você usou naquele os momento. Dados, o tráfico de dados naquele momento. E estava lá 2 anos. E esses vagabundos usavam as Lan House para transferir fotos. Tá. Eu estou pensando aqui se eu posso contar ou não. Só fazer aqui, ó. Tá. Por exemplo, se você está assistindo, tem criança fora, tira fora. E ele abriu o computador e me mostrou, cara. Rapaz, eu tinha meus filhos pequenos. Aquilo dali eu fui ver o que é a pedofilia.
Um desses vagabundos que a gente prendeu trabalhava no Tribunal de Justiça. Ô, louco. E o outro no Tribunal do Trabalho. Eram 2 irmãos que eram cabeça de rede. E uma das mensagens... Porque a pedofilia é o seguinte... A foto tem maior valor no mercado negro de quanto mais cruel for a foto. A foto de uma menina que foi pega, uma menina, 6 meses... 6 meses, com a vagina toda queimada por pitoca de cigarro. E daí, agora vocês começam a perceber por que eu tenho essa algeriza quando eu falo de pedofilia. E daí teve um cara que estava no grampo e ele disse assim, amanhã eu tenho fotos melhores, meu irmão vem aqui em casa. E sabe qual foi a foto melhor que ele disse para a turma dele? Era a filha do irmão dele, a sobrinha dele, tendo relação sexual com o cachorro dele. Pelo amor. O cara desse tem perdão? Crueldade demais, né? Eu não acredito. Isso é pedofilia. E daí vem gente querer dizer que isso daí é amor? Dizer que isso daí é uma doença, é uma patologia. Eles falam que é patologia só para esse vagabundo, ao invés de ir para a cadeia, ele vai para um manicômio, aí daqui a pouco ele fica bonzinho de lá e sai. Milagrosamente. O que eu defendo para pedófilo? Castração química. E cadastro único para quem é condenado pedófilo. O que é o cadastro único? Como é lá nos Estados Unidos. O cara que é condenado... Quando ele sai da condenação, aonde ele for, aparece no mapinha. O seu vizinho é um pedófilo. Já foi condenado por pedofilia. Cuide das suas crianças. Entendi. Como um alerta. É isso. Acabou. Vai pedir para voltar para a cadeia. É isso. E eles não querem. E é o mínimo, né? Eles querem dizer que pedofilia é doença para o cara não ir para a cadeia. Porque a cadeia tem a regra dela. Sim. E tu sabe o que acontece quando entra o pedófilo. Aí o cara dá uma de louco. Sim. Vagabundo, mas pra pegar a criança do de louco. Aí ele é louco pra ir pra um hospício da vida. Nem tem mais hospício, né? Agora eles chamam de outro clínica. nome. Clínica de... Clínica. Agora nós vamos entrar num assunto aqui que muita gente queria saber. Aguenta, Arthur. Aguenta, Arthur. Aguenta. Segura o coração. Agora que vai começar. Não, calma. O que acontece? Então, a galera aí se degladiando, né, Giovanni? Isso. Acontecendo as eleições, muita gente batendo no atual presidente Jair Bolsonaro. E apanhou, né, coitado? Também apanhou todo bastante. Sistema, né, cara? E aí eu queria a tua visão em relação ao... Aí tivemos o primeiro turno. O segundo turno eu não vou ater muito nos... A não ser que você queira citar, né? Mas teve a questão ali das inserções que foram colocadas. Cara, eu vou dizer o seguinte, assim, ó. Se isso fez diferença mesmo, né? Houve um tratamento não isonômico no segundo turno. O que é isonomia? Parte igual para todos. Sim. Então, assim, vamos tirar a fala da Carmelúcia de suspender a Constituição, vamos tirar que o Lula ganhou quase 100 direitos de resposta e o Bolsonaro só 2. Aí você começa a ver já a diferença isonômica. Tá. Né? Mas a gente teria que ter ido para a rua no dia 8 de março de 2021. Quando tiraram o Lula da cadeia. Foi o dia que libertaram. Dia que libertaram o Lula. Aí libertaram o Lula, deixaram o Lula elegível e a gente estava discutindo o quê? O voto impresso. Tá. Cara, tiraram o cara condenado. Não, tá. E a gente estava discutindo o voto impresso. Nós tínhamos que estar dizendo, não, esse cara não. O foco foi outro. Não é questão de... Aí a gente tinha tanta certeza que na hora da avaliação entre um condenado e um cara que não aceitou corrupção, o eleitor ia dizer, não, eu vou votar nesse cara aqui. Mas não, a gente esqueceu que todo o sistema foi preparado a partir da descondenação de Fachin
Não, e assim, ó, não foi descondenação porque tu foi perdoado. Tu foi inocentado. Não provaram o teu crime. A descondenação foi processual. O crime aconteceu. Vamos supor. Tá. Tu mata alguém aqui. Tá. Aí o teu advogado vai fazer a tua defesa e faz a defesa do TRF4, que é lá o 3º grau. Tá. Quando chega no Supremo Tribunal Federal, eles dizem assim, não, cara, nós estamos anulando esse processo porque ele não poderia ser protocolado no TRF4, ele tinha que ser protocolado em Joinville. Mesmo provando que eu tinha matado. Não, não é provando. Você Tu matou. Tu matou. O crime aconteceu. Só tá errado o processo. Tu Só já matou. processo. Tu tá preso, calma, Tá, relaxa. já aconteceu, já Então, fiz. o que o ministro Fachin fez? Eu vou anular o processo porque isso aqui não podia ter sido feito em Curitiba, tinha que ser feito em São Paulo. Ai, ai, ai. E daí as empresas nas delações devolveram bilhões de reais. Então, assim, por isso que quando falava que ele foi inocentado... Não, ele não foi inocentado. Processualmente, o processo dele foi anulado. Então, por isso que chamou ele de descondenado. É ali que nós tínhamos que ir para a rua, na frente do Supremo Tribunal Federal e dizer, pera lá, não é. Teve roubo. Teve condenações. Teve 9 votações unânimes que foi feito crime. Que lesaram a pátria. Que roubaram bilhões. E não pode, por uma decisão monocrática, alguém dizer, não, achei. O que é? Não houve o crime? Não, é que esse processo não podia fazer em Curitiba, tinha que ser feito em São Paulo. Quanto tempo depois aconteceu que acharam essa... Poxa, não Foi era aqui. 5 era... anos. 5 anos, porque ele já tava preso, cara. 5 Ficou anos. preso. Tá, e só pra me entender, tocando nesse assunto, existe a possibilidade de ele ser julgado de novo e ser preso de novo, então? Sim, desde que ele... Não, parece que prescreveu esse aí, Não, né? esse prescreveu. Ah, Sim. então... Esse não Só morreu. fechar um outro. E por que eles... Por isso ele não volta mais. Por que eles deixaram quase 5 anos para fazer a descondenação? Porque daí prescreveu. Tá entendendo o sistema? Tá entendendo o sistema? Muito articulado, né? É muito orquestrado, né? Tudo. E o que nós estamos pedindo agora? A gente só está pedindo uma coisa, cara. Tá. Nós estamos querendo saber... Foi alguém que apresentou um erro, Tá. que foram 2 máquinas. Uma máquina 2020 que foi auditada e as anteriores não foram auditadas. Nas anteriores, segundo dados do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, que foram dados lá, teve problema. E agora a segunda live do argentino lá, ele mostra um código. Esse código é um código universal. Vamos lá. Prova. Qual é o valor do PI? Pronto. 3,14. 6, 7, 8. É, e vai embora. É diferente o PI daqui do PI da África, do Japão? Não. O que é? Igual. Por quê? Isso é um código. Esse código que colocaram mostra que quem deveria ter vencido a eleição era o Bolsonaro com até 51%. Beleza, nós temos um fato. Temos um... O que nós Existe isso? Tem. Foi Tá. uma empresa que fez. Tá. Daí disseram assim, uma sobrinha minha, mas tio, se não conseguir derrubar o do Trump, vão conseguir derrubar aqui. Não, pera lá. A eleição dos Estados Unidos é diferente. Por quê? Porque a eleição dos Estados Unidos tem voto impresso, tem voto por correio, tem o voto do delegado, tem o voto por... Cada estado faz um jeito. Nós aqui é único. Igual. É unitário. Um voto. E mais, o nosso aqui pode ser completamente colocado porque ele é todo digital. Não tem voto de papel. Então, a base de dados tem lá, foi feito, mostrou. Cara, eu só quero uma coisa, que alguém com autoridade, Tá. que seja o TSE ou o Exército, diga o seguinte, escuta, esse relatório está errado. Está certa a eleição. Beleza, me prova. Agora,
No meio da live do argentino, cai o site. Os equipamentos que foram comprados no Tribunal Superior Eleitoral, não caem porque eles aguentam o tráfego. Uhum. Depois, passado 3 horas da live, entra de volta o site e os relatórios com mudança no dia às 19h03. Os dados modificados às 19h03 enquanto estava rodando a live. A coisa começa a ficar... E eu não estou falando uma coisa assim. Não, tá lá, puxa lá. Cara, tudo que tu faz ali no computador, tem quem fez gravado. o IP, quem Sim. fez a hora, quem fez, tem tudo. Tá. Só me diz uma coisa, quem é que tá errado nisso? Só... Eu posso ter o direito de saber? Posso, eu sou cidadão, eu sou eleitor. Mas o Alexandre de Moraes disse que não podemos. Não, mas aí é o seguinte, é uma interpretação dele. Entendeu? E se ele quiser prender gente, ele vai ter que prender 90 milhões de pessoas brasileiras que não votaram no Lula. Sabia que o Lula não teve 90 milhões de votos? É isso, cara. Agora, não é porque ele diz que vai fazer, que ele tem que fazer. Não, nós temos que ter o direito de saber. É isso que eu quero saber. E se alguém me provar que isso não é verdade, beleza, toca a vida. Sim. Mas até então não tínhamos essa coisa. Agora tá todo mundo esperando. Diz que é quarta-feira que o Exército vai dar o relatório. Vamos ver. Porque, na verdade, nós já estávamos nas nossas cabeças. Eu já estava pensando, não, mas calma, não vai ser horrível. Lula vai roubar um monte, mas para aí, a gente tem o nosso Senado, a gente tem os deputados que a gente votou. Esses caras vão ser do contra, esses caras vão nos socorrer. Não, ou tentar, pelo menos. Não, vai ser o seguinte, cara. Havendo a condição do Lula assumir, ele antes, olha, ele assume dia 1º de janeiro, havendo essa confirmação. Antes dele assumir, ele vai ter a grande maioria do Senado com ele já, do Congresso. Muitos partidos que hoje estão participando do governo já vão negociar com o chamado Centrão. Tá, aí vem uma pergunta. Aí vem uma pergunta para quem tá ali. Então, assim, por exemplo... Você tá lascado, irmão. Vai pra famo- rua. É o famoso aquele que vai pra... Tu vai pra rua, amanhã eu quero te ver no Não, batalhão. é levado por todo o vento de doutrina, parece. Não, mas o que acontece? Aí vem outro questionamento aqui para colocar. Há uma importância, porque tem gente que fala assim, esses caras estão tudo maluco com a bandeira do Brasil na frente enfim, dos batalhões aí espalhados pelo Brasil e tudo mais. Sabe em por outros que eles lugares. estão no batalhão? Porque Tá. é o seguinte, em 2018 a saída era Bolsonaro, porque era o cara anti-PT. Entendeu? Agora, se você observa, começou esse movimento no domingo pós-eleição, na terça, quarta-feira, quinta-feira, no domingo, já não se fala mais em Bolsonaro. Hoje não se fala mais em Bolsonaro. Verdade, isso é verdade. Hoje se fala em liberdade, em Sim. transparência. E daí, aquilo que eles aplicaram no Bolsonaro em 2018, que era a saída, hoje eles estão aplicando no verde-oliva. Entendi. Por quê? Porque a justiça está dizendo que nós somos criminosos. Então, quem que a gente vai acreditar na justiça? Não dá mais para acreditar, pelo menos lá em cima nessa questão. O Bolsonaro virou vítima também. Está calado. Sim. Ninguém sabe qual é o motivo do silêncio, nem dele, nem do Lula. Esse que é o negócio Sim. interessante. O negócio interessante é o seguinte, se o outro lado tivesse tanta certeza, primeiro, eles tinham comemorado a vitória, Sim, ninguém comemorou. Ninguém comemorou a vitória. Eles estão bem quietinho, tá? Estão bem quietinho, não se sabe, diz que o Lula está doente, que não está lá. Ou seja, nenhum lado e nenhum outro. Tá todo mundo puxou o freio de arrumação esperando quem? Parece que vai acontecer alguma coisa. Mas esperando quem? O Exército? O Exército. A autoridade que pode dar agora uma pacificação nesse país é o Exército. Mas, por exemplo, o Exército não responde ao presidente da República? O presidente da República é o chefe maior das Forças Armadas. Tá.
Só que ele não responde, ele obedece. Só que neste momento, o presidente da República também é parte do processo. Entendi. E aí ele não tem, então, poder de acionar. Entendeu? Porque o que fala o artigo 142? Qualquer um dos poderes pode ser acionado. E não havendo qualquer um acionamento, o Exército nesse momento. E quando é que que tem que haver o artigo 142 da intervenção? É quando um poder interfere no outro. E nessa questão, o judiciário está interferindo no legislativo e no executivo. Então quem é que tem que ser o juiz desses três? O Exército. As Forças Armadas. Artigo 142 diz isso. Ô, gente, amanhã cedo, todo mundo batalhão. Mas aí é que tá. Não, mas daí eu pergunto mais uma vez pro Kennedy Nunes aqui. Beleza. Pergunta pra ele mesmo, que ele que tem que responder, não mas eu. assim, beleza. Amanhã todo mundo lá e tal. E aí tem muita gente na rua. Pra quem tá achando que não vai surtir efeito esse povo na rua, qual que é o impacto? A pergunta é, qual é o impacto desse povo todo na rua? Todo poder emana do povo. Artigo 1º. É o povo que pode exigir isso. Você não vê político lá na manifestação. Se você observou, de sexta-feira passada para cá, sumiram as camisas Bolsonaro. Sumiu a bandeira Bolsonaro. Sumiu o número 22. Sim. Por quê? Porque o povo começou a despertar como patriota. Agora não é mais o fulano, ou o número, ou o partido. Isso já foi. E isto muita gente diz assim, Kennedy, a gente não te vê nas manifestações. Olha, por quê? Porque se eu for para se eu for para a manifestação, eu sou político. E eu, político, lá na frente da manifestação, eu tiro a força do povo e fica um processo político. E o processo político tem penas. Entendi. Então, nós precisamos agora deixar que os cidadãos comuns, líderes, pastores, os cidadãos comuns que vão para as ruas. Por quê? Porque esse é o povo, o poder emanado do povo. A matéria-prima. É a matéria-prima que dá o fruto do representante. Nesse momento, não é o representante que tem que fazer. E o que eu, representante, tenho que fazer? O que eu estou fazendo nas redes sociais. Divulgando o que o povo está fazendo. O que o meu chefe está mandando. Quem é o meu chefe? O povo. Cara, que demais isso aí. E essa compreensão... Isso é isso, cara. Nesse momento, eu não sou povo. Porque eu sou o produto do povo. Sim. E nesse momento, eu não pode ter o produto, tem que ter a matéria-prima. Porque a Constituição fala bem claro, tem que ser movimento popular, de cidadão. Eu fico feliz da vida quando eu vejo todo aquele movimento lá. Fico feliz da vida. E daí lá na primeira parada, quando fizeram lá na Palhoça, veio umas bandeiras para lá, que o povo vaza daqui com bandeira de partido político. Aqui não tem partido político, Brasil. Aqui não tem político. Aqui tem o povo. Olha que legal. Aqui é a matéria-prima dos deputados, senadores, governadores, presidentes. Ô, deputado, deixa eu fazer uma pergunta que você falou de Palhoça e eu lembrei de um negócio aqui. E o que você comenta, o que você diria da polícia tá entrando e saltando gás e tacando terror? Cara, eu tenho pena. Eu tenho pena, cara, porque a polícia está cumprindo o papel do Alexandre de Moraes. Ela é obrigada. Ela é obrigada a fazer isso. Eu nunca vou criticar policial. Eu tenho muitos amigos policiais, tanto rodoviários, federais, que eles dizem assim, cara, como eu queria que tu fosse para lá. Porque eu não precisaria mais aplicar esse tipo de ação. Ou tu acha que a polícia está indo para lá? Só o esquerdista. Então, mas agora, por isso que eu percebo. Em Belo Horizonte, cara, uns caras botaram farda de milico, esquerdista, quiseram prender o povo. Tu não viu? Foram presos, cara. Lá, não tá. Não, conta essa. É só ir lá na minha rede social, botei hoje lá. Os caras foram 4 ou 5 que botaram roupa de milico e foram lá querer dar a voz de prisão pros caras. Os caras chamaram a polícia, foram ver, era milico fake. A polícia militar de Belo Horizonte prendeu os caras. Isso é uma barbaridade. Isso é brasileiro, né, cara?
Por isso que eu digo assim, ó, o Brasil não é para Não é amadores. para amadores. Não é para Agora, amadores. assim, ó, o que acontece? Quando um diretor da Polícia Rodoviária Federal, que tem subordinação ao presidente da República, Tá. nada a ver com o ministro. O ministro diz, se tu não fizer isso, eu vou te prender. Agora, sabe por que eles estavam fazendo? Eu publiquei na minha rede social algo assim, inimaginável, né? A polícia fazendo foto das placas dos carros Tá. Eu vi. para fazer a multa. Porque diz que lá a placa do carro, quem é pessoa física é 10 mil e pessoa jurídica é 100 mil reais. Aí hoje me disseram assim, não, Kennedy, aquilo lá não é, nós não estamos fazendo para multa. É que nós temos que mostrar no relatório que vai ser apresentado ao Alexandre de Moraes os carros que estavam parados. Então, assim, ó, eu não vou aqui julgar a polícia. Tá. Não, eu não vou julgar a polícia. A minha bronca é com quem está mandando a polícia fazer isso. E nesse caso, o Bolsonaro não poderia intervir, não? Dizer, não, o policial que manda aqui sou eu. Não pode. Cara, se ele fizer isso, ele vai ser tido como ditador. O que eu vejo assim é que nesse momento... muito é que assim, ó, terrível, mano. Mas assim, ó, se ele fosse o presidente que não estivesse ele como parte do processo, o que o Alexandre de Moraes não respeita, né? Porque o Alexandre de Moraes é parte do processo do inquérito da fake news e ele não tá nem aí, ele manda investigar, ele manda prender, ele a qualquer momento coloca gente para dentro do processo, sem tipificação de lei, sem nada. Mas o Bolsonaro é tão íntegro que ele diz o seguinte, cara, nesse momento, se eu mandar fazer, parece que eu tô puxando para mim. Então, ele deve estar numa situação muito difícil. Por quê? Porque essa situação difícil dele o coloca numa condição sem poder ele fazer alguma coisa. Enquanto tem esta indefinição, Caraca. os caras estão mandando e desmandando. Vai ter derramamento de sangue nesse país se nada for feito. O que aconteceu hoje lá em Novo Progresso, no Pará, foi algo muito difícil. O que aconteceu hoje em Rio do Sul foi algo difícil. Os ânimos estão se exaltando por duas questões. Primeiro, porque o povo está esperando uma resposta que ainda não veio de ninguém. O povo está cansando da rua, porque está todo mundo em stand-by. Sim. Né? Começou o fechamento de comércio, começou todo esse movimento, e a polícia agora, para respeitar uma decisão superior, porque é o seguinte, cara, acima do Alexandre de Moraes não tem ninguém. Que terrível isso. Não tem ninguém, cara. Sabe? Não tem a quem Não recorrer. tem pra onde subir. Não tem quem recorrer. Entendeu? Então... E aí o fica- único que pode barrar isso hoje seria O Senado. as Forças Armadas. O Senado. Mas o Senado em relação às ações do ministro e as Forças Armadas em cima dessas ilegalidades que tem que ter. Tá. Porque daí é ali, quando começa... Porque onde é que entra o artigo 142? Para colocar a ordem social. Entendeu? Para colocar a ordem social. Então essa que é a parada. Às vezes a gente diz assim, para quê? Né? Toda ação é reação. A ação do povo ter ido pra rua deu a reação do Alexandre de Moraes mandar a polícia tocar-lhe o pau. A reação da polícia, do povo sendo atacado pela polícia vai ter. Aí, esta ação cria desordem e entra o milico. Quem Tu que é... acha que o exército vai entrar se não tiver desordem? Se a gente tiver agora ali, igual ali na frente, Bonitinho na frente do batalhão, varrendo tudo na frente com comida? Não tem, cara. Tem que ter o pau. Tá até bom pra eles. Tem Não que ter precisa nem pau. botar tanto segurança. Tem que ter o pau, tem que ter a desordem. O povo ir pra rua não é desordem. E eu não tô pregando a desordem aqui. Sim. Tem uma coisa que eu sou constitucionalista, eu sou legalista. Eu sou contra, por exemplo, trancar rodovia. Sim. Que já quebra um direito meu de ir e vir. Agora, essa manifestação... Agora, eu fico puto da cara. Porque tanto lá em Novo Progresso, como aqui no Rio do Sul, como hoje na frente no estacionamento da Havan, cara,
privado. E a polícia vem ali e toca o terror, não tem ninguém trancando o estrado, não tem nada. Aí... Pois é. Daí eu... Esse caso da Esse van. tipo de coisa, aí eu já fico contrário. Bloqueou rua, eu sou contra. Sim. Mas a manifestação ao longo da rua, o que é isso, cara? Ou essa, por exemplo, de dentro do estacionamento lá da van. Tá, Não pode, quem cara. tem que reclamar é o dono da van. Não, mas nem é, cara. Ali é o seguinte, cara, eu posso parar o meu carro aqui na beira-rio ali e deixar o povo passar e eu vou ser multado porque eu tô parado ali? Se não tem plaquinha de não parar? No estacionamento de uma loja, Sim. cara? Tá. Então... Mas isso é o princípio de dores. Pronto. Meu Deus. Tenha misericórdia. Quando você vê um genuíno que foi preso num podcast que nós estamos aqui, dizer que a gente... Não pode dizer que a gente vai botar as igrejas no lugar porque vão dizer que a gente está sendo contra, mas nós sabemos como é. Aí ele fala, nós vamos começar no campo das ideias e depois ir para o físico. No campo das ideias a gente vai começar a trabalhar, mostrar que esses pastores não podem fazer isso, e depois no campo físico a gente vai começar a cobrar taxação de imposto de renda e das igrejas, e a partir dali a gente vai. Eles querem destruir as igrejas, não tem outra coisa. Por quê? Porque basta você ver que eles não... É que eles querem ter o controle do povo. E nisso daí, as pessoas que vão às igrejas têm nos seus líderes alguém que pode dar uma orientação para eles. E essa blindagem que fazem na igreja não consegue ser absorvido o que eles falam do governo. Por que a Nicarágua tá expulsando e tocando terror lá? Por quê? Porque uma pessoa na igreja é doutrinada, é doutrina e é doutrinação. E eu prefiro ser doutrinado religiosamente do que ideologicamente pro lado da esquerda. Sim. Então, queira ou não queira, o que a esquerda está querendo é disputar a atenção, não só a atenção, mas a mente do que o cristianismo faz, do que o espiritismo faz, ou seja, da fé da pessoa. Entendeu? É disputar, não é só... como é que se fala? Só atenção. É disputar a tua crença. É mudar a tua personalidade. Cara, é fogo. É terrível. Cara. Isso é comunismo. Isso é socialismo. Até dia 1º, você acha que tem muita água para rolar? Tem muita coisa para acontecer ainda? De quê? Janeiro. De janeiro? Ah, tem. Tem. Eu acho que essa semana nós temos um divisor de águas. Havendo a confirmação do Nine como presidente, é um caminho, né? E até lá já está tendo governo de transição, eles vão ter que ver que não vai dar mais os R$600. Sim. Ou seja, cara, tem uma coisa que é o seguinte, campanha e realidade. Isso ainda existe forte. Eu quero a picanha. Eu também quero. Eu quero a picanha. Não, nós estamos ferrados com o Lula. Essa é a verdade. Eu quero a picanha. Nós estamos ferrados. Eu quero a picanha. Eu só quero a picanha. E eu vou te dizer, tá? Não, aqui, ó. Quando aqui, Kennedy Nunes pede a picanha pra nós, aqui, eu vou te dizer. Ei, eu só quero a picanha. E eu acho que eu vou engordar um pouquinho, porque vamos comer 3 vezes ao dia. Eu acho que tu é petista. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a palavra pro deputado Kennedy Nunes aqui e já agradecer a tua presença no Santo Podcast. Acredito que já deu uma clareada gigantesca em como funciona, né, a política no Brasil e também do cidadão, e você como cristão também, como se posicionar em relação a isso. Mas o Arthur tá tudo ok aí, mestre? Tudo certo? Não, só para ter a certeza, né? E aí, para que você pudesse, então, se dirigir a essas milhares de pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente que vai compartilhar os conteúdos que vão
vão sair daqui até para esclarecimento também. Nesse momento, esse momento político, né, do Brasil e das pessoas nas ruas e ajoelhadas, e quando você fala que precisa, para que o exército ele tome uma posição, precisa ter desordem, mas não colocando e citando essa desordem de forma alguma também, mas sabendo que quando vem um lado oprimindo, o outro vai tentar se defender, e isso pode causar algum tipo de coisa. Até uma frase forte que você falou, que não pode ter certeza que vai haver derramamento de sangue, como eu vi aquilo acontecendo quando você postou nas suas redes sociais, pessoas sangrando, sofrendo com isso e tudo mais. O que você tem para dizer para a galera aqui no Santo Podcast? Eu acho o seguinte, a gente nunca pode perder a esperança. E a gente precisa aprender. Eu fiz no dia dos finados um vídeo lá no cemitério. Eu acho que aquilo resume tudo. A gente precisa aprender com o PT. O PT estava 16 anos no governo e perderam para nós. 4 anos depois eles voltaram. Justo, legal ou não, mas eles voltaram. A gente precisa voltar a entender que o nosso trabalho, ele não é só um trabalho de eleger um presidente. A gente viu agora que só um presidente não adianta. Então eu volto aqui a falar o que eu falei. Por isso que é importante você que é da direita, você que é conservador, você que defende a família, querer ser o síndico do seu prédio, o presidente da associação de moradores do seu bairro, querer ser o presidente da entidade que você é ligado. Por quê? Porque tudo isso se chama infraestrutura. A presidência da República é só a cereja do bolo. A gente ficou feliz da vida porque um dia conseguiu botar a cereja do bolo. O bolo não era nosso. O bolo não era nosso. Então participe da eleição, seja candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, faça concurso público, seja um bom advogado, um bom juiz, policial, seja, cara. Seja professor. Seja professor não é só de faculdade, por favor. Seja professor de jardim de infância, de 1ª, 2ª, 3ª série. É ali que você vai fazer uma geração. O que nós estamos vivendo hoje é a geração do Paulo Freire. E daí não adianta. Os juízes de hoje, os promotores de hoje, os mais antigos já estão saindo, mas os que entraram de 20 anos para cá, é tudo fruto da doutrinação Paulo Freire, socialista. Eles foram doutrinados. Os pais trabalhando e os filhos sendo doutrinados. Então, que isso sirva de estímulo para que a nossa esperança não seja sepultada. E para que todas essas movimentações não sejam iguais às flores que foram levadas no dia dos finados no cemitério e que hoje já estão murchas. Que a gente não deixe murchar isso na gente. Que seja um despertador, né? Para que a gente acorde de fato para o que acontece. E que a gente não perca o poder da indignação. Quando você perde o poder da indignação, você está igual aquela frase, que o fiofó do bêbado não tem dono. Acabou o programa. E com essa eu me despeço. Kennedy Nunes, que alegria! Deputado estadual Kennedy Nunes aqui com a gente. Você pôde desfrutar um pouco, mas que coisa. Tô emocionado. Sempre que ele puder, pode voltar, tá? Ele manda, tá? Não, porque eu fico preocupado, porque em 2007 eu era esse cara, o bêbado, no caso.
Então, assim, aí o senhor deu aquela resgatada, mas a gente nunca sabe, não é, Giovanni Claudino? É complicado. É, dificulta. Bom, que alegria. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui, você que está na rua aí, nas manifestações. Que não você saia possa, daí. Você possa compartilhar esse conteúdo, se mantenha firme aí, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Hoje nós estamos gravando esse episódio no dia 7 de novembro, amanhã a gente vai botar no ar, né, no dia 8, e aí tem muita coisa que pode acontecer. Acompanhe nas redes sociais do deputado Kennedy Nunes.sc, né? Isso. .sc. KennedyNunes.sc. Isso. E hoje é 8, né? Que vai ser rodado 8. Isso. Deixa eu fazer uma homenagem especial. Claro! Hoje a minha filha faz aniversário. Não acredito, é aniversário do meu filho também. Ah, que legal, cara! Opa, mas começa a homenagem. A minha filha, que ontem era o meu bebê e hoje, aos 24 anos, é a minha médica. 24 Olha. anos ela já tá. Aham. Que coisa, né? O tempo cara? passa porque eu lembro dela na resgate ali. Isso, era pequenininha. E agora, dia 9 de dezembro, pega o título de médica. E o Que teu isso, moleque hein? também tá grande, Meu né? moleque tá maior que eu, fazendo economia lá em Curitiba. Que legal. São 2 filhos maravilhosos. Heranças Como é o nome dela de Deus. mesmo? Sigian. Sijan. O nome da mãe aniversário. é Sigiane, né? E eu... Sijan. Sijan. Deu uma encurtada. E o nome do meu menino é Juan Kennedy. Juan eu... Não, é qualidade. Juan eu sigo nas redes sociais ali. Quando vier na receitinha Sigian, já pergunta. Não, e olha já só que pergunta. legal. Cara, isso daí é uma coisa muito legal. A minha filha, ela quando estudando, fazendo postinho, né? E as pessoas olham para ela assim, tu é parecida com alguém? Daí ela tira a máscara e diz assim, eu sou a cara do meu pai. O meu pai é o Kennedy Nunes. Ela diz com orgulho isso, e o que ela começa? Ela começa a me dizer o que as pessoas falam de mim para ela. Teve um paciente, olha só, um paciente que quando ela disse isso, ele disse, não é possível. Ele abre a camisa e por debaixo da camisa tinha uma camiseta com dedos de Davi. Olha. só. Então, assim, ó, isso é a minha maior riqueza, né? Quando os teus filhos têm orgulho de falar de você. E eu, sendo um político... Isso é muito bom. Não, já tem um peso a mais. Assim, nós nos alongamos, mas eu tenho só um 10 centavinho. Prefeitura não quer mais. Só Deus sabe. Pronto, maravilha. Pronto. Entendeu, Joinville? Aquela chama. Eu lembro de ter votado nele para ver. Eu já votei para vereador Olha nele. só que Eu também. Ó, isso em 2000 ali, sei lá? É, 2000. Lá nos anos 2000, isso, né? Foi, 2000, depois Deputado de estadual, 2004. votei para senador, para prefeito. Sim. Vai voltar E para agora prefeitura. não precisa fazer mais média, porque mano, eu também fui não, no Senado ali também. Estávamos confiantes e tudo mais. Mas assim, o recado fica, meus irmãos, enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto tem bambu, tem flecha. Até o próximo episódio do Santo Vai pra Podcast. cima, vai pra cima, irmão. Vambora. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe, valeu.